Olá, sou o Fabrício, estudante de letras e bolsista da UNAP. Hoje eu vou falar sobre a literatura pós-moderna brasileira. Vou começar explicando o que é o termo pós-modernidade na literatura. Normalmente o estudo da literatura é dividido por partes, que também chamadas de escolas literárias. Assim é feito para facilitar o estudo, principalmente visando vestibulares, concursos e até mesmo dentro da graduação da letras. Porque, de fato, na realidade não é assim que acontece. Imaginem só, no momento todo mundo é parnasiano, de repente todo mundo vira simbolista. Isso não tem lógica na realidade. Na verdade é muito mais espontâneo e ocorre de maneira lentamente. Inclusive, se nós estudarmos os termos que são denominados as correntes literárias, os próprios autores naquele período não se chamavam assim, não se arrogavam esse título. Só os movimentos de vanguarda se denominavam com o nome que nós conhecemos hoje e gostavam de ser assim chamados, como é o caso do próprio modernismo. O modernismo ele é um movimento de vanguarda que teve o seu nascedouro no Brasil com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro, no ano de 1922, que é um ano muito simbólico para todos nós brasileiros, já que era a comemoração do centenário da independência. Esse movimento, essa Semana de Arte Moderna, teve muita importância no seu período. Para vocês terem uma ideia, Washington Luiz, que era o governador de São Paulo e que depois fora eleito presidente da República, esteve prestigiando o evento. A Semana de Arte Moderna, como fala no seu título, ela abrangeu outras áreas que não só a literatura. Na arquitetura teve a presença do espanhol Antônio Moya. Nas artes, as artes plásticas, as pinturas, teve a presença de Anita Malfatti, de Cavalcante, grandes nomes relevantes do modernismo. E na literatura, os dois principais nomes que chamaram a atenção naquela semana são os nomes dos pioneiros modernistas brasileiros, que é o Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que apesar de ter o mesmo sobrenome, é apenas uma coincidência, eles não são da mesma família, mas também houve outros autores importantes modernistas naquela semana, destaque-se o embaixador Graça Aranha, que acabou também por ter um nome importante na elite paulista, isso acabou dando mais força para o movimento. Então o modernismo ele tem alguns pilares que é importante para entendê-lo, que é a pesquisa estética, uma pesquisa histórica. Então ele olhava para o passado, mas com a ideia de romper. Havia sempre o anseio, a busca pelo polêmico, pelo original, ou seja, era um movimento que queria causar de todas as formas, sempre então buscando esse embate com o passado. Então é importante entender isso. O rompimento com o passado é o principal marco do modernismo, porque ele é acima de tudo rebelde. O que acaba fazendo ficar pobre com o passar do tempo. Porque no momento em que tu queres romper com o passado, significa que tu não considera o passado digno. Imagina só, a gente está falando de uma literatura, que é o caso a brasileira, com autores como Machado de Assis e José de Alencar. Imagina não considerar mais isso como uma grande literatura e querer inventar a roda, como eu costumo dizer, querer criar algo a partir do zero. Eu acredito que foi muita pretensão dos filhos da elite paulista essa atitude. Por isso eu considero o título que dá um nome desse vídeo, que é o movimento pós-modernista, porque a geração de 30 da literatura brasileira e a geração de 45 não comete esse mesmo erro. E ao não fazê-lo, entrega para o público grandes obras, nos quais eu vou falar de alguns dos autores agora, como o alagoano Graciliano Ramos, que escreveu entre suas principais obras Vidas Secas, São Bernardo, Caetés,
autor de uma linguagem um tanto quanto amarga. Ele conseguiu retratar a pobreza do Nordeste, a seca, de uma maneira muito singular e de forma exitosa. Outro autor, também nordestino, pós-moderno, é o Jorge Amado, que os seus livros Gabriela Cravo Canela, Capitães de Areia, Quincas e o Berro da Água, eles retratam também temáticas fortes. Contudo, Jorge Amado ele consegue manter um certo humor, uma malícia, até uma sensualidade no seu texto. É algo que chama a atenção do leitor, mas ainda assim é saboroso ler esses livros. Raquel de Queiroz, José Américo, José Lins do Rego e Érico Veríssimo também estão na mesma geração. Eu destaco o Érico Veríssimo aqui porque ele fez algo não muito comum na literatura brasileira, o que acaba reverberando até no sentimento nacional, que é a construção de um livro, de um romance histórico, baseado num mito de fundação, baseado numa história de nação. Encontramos em Portugal, até com poemas do Fernando Pessoa e na grande obra de Camões, mas não há um grande romance brasileiro historiográfico. E o Érico Veríssimo ele constrói um grande romance regional do Rio Grande do Sul, onde ele fala sobre a Revolução Farroupilha e permeia toda a construção histórica daquele território. Então, inclusive, se a gente for fazer uma análise sociológica, o Rio Grande do Sul tem um movimento tradicionalista com CTGs, um sentimento de pertencimento regional muito para aquela obra. O mito do gaúcho, a construção do gaúcho passa pelo personagem do Capitão Rodrigo. E agora, então, encerrando um pouquinho sobre a prosa da geração de 30 e entrando na poesia, temos aqui o nada menos que o maior poeta da literatura brasileira, que é o Carlos Drummond de Andrade, com poemas que falam sobre tudo, sobre qualquer assunto a gente encontra na obra do Carlos Drummond de Andrade, e que contém um pouco de humor, mas sempre ligado com um ceticismo, ou até um certo pessimismo. Eu selecionei um poema dele que todo mundo conhece, mas é sempre bom relê-lo para até entender o Carlos Drummond de Andrade, que é o poema José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Como eu falei, né, ali, antes de ler o poema, a gente tem que um certo pessimismo, né, as coisas não estão dando certo, mas mesmo assim sempre há uma pitada de humor, até que um ânimo, né, por parte do autor de seguir em frente. E a obra do Carlos Drummond de Andrade é sobretudo uma obra muito madura, por isso que eu não consigo colocá-lo como um poeta modernista. Outros poetas da mesma geração
é Vinícius de Moraes, poeta carioca que cantou como poucos a beleza feminina, e Mário Quintana, o poeta gaúcho que falou muito sobre as coisas pequenas, encontrou a beleza naquilo que para muitos passa batido. E também tivemos a poeta Cecília Meirelles, no qual eu não poderia falar dela sem também ler um poema, que é Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? A gente vê na obra da Cecília elementos como a musicalidade, a espiritualidade, aqui no caso o decorrer do tempo, que são características até um tanto quanto simbolistas. Ela até é considerada como uma poeta neossimbolista. Então eu também, apesar de estar nos livros didáticos, de se estudar para o vestibular, como eu falei, para concursos, como a segunda geração do modernismo, eu não consigo colocá-la, porque é bem diferente daquela poesia feita para chocar, ali do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade. E agora indo para a geração de 45, na geração de 45 temos Clarice Lispector, Lígia Fagundes, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo, e essa geração ela dialoga muito com o que eu falei das características da geração de 30, que são textos introspectivos, no qual o autor olha para si antes de qualquer coisa, e podemos ter obras eventualmente de caráter regional, que retratam uma realidade específica daquela localidade. Contudo, eu gosto de falar que aqui temos um regionalismo universal. Por exemplo, um autor que eu falei agora há pouco, o Graciliano Ramos, na sua obra Vidas Secas, em que ele retrata a realidade do Nordeste, de uma miséria de uma família, o leitor não precisa ser um nordestino, não precisa já ter passado por aquilo ou já ter visitado aquele local para sentir as dores daquela família. Porque tanto na geração de 30 quanto na geração de 45, ela fala sobretudo sobre sentimentos humanos. Então, o próprio fato de ser um humano e de sentir o que um humano sente, o leitor consegue compreender o que o autor quis passar a mensagem. Então, recapitulando a minha tese aqui que eu faço, é tratar esses autores que, num pequeno espaço de tempo, a literatura brasileira teve uma profusão de grandes autores, tanto na prosa quanto na poesia. Então, tratá-los como autores pós-modernistas e não mais como modernistas no que significa a Semana de 22, aquela rebeldia, aquele rompimento com o passado. E por fim, eu deixo para vocês um convite que nos dias 8 e 15 de fevereiro eu irei ministrar uma oficina de debate literário sobre o conto As Três Palavras Divinas, do escritor russo Lev Tolstói. Então vou debater nesses 2 dias um conto que é fenomenal. Eu já faço a propaganda que tenho certeza que vocês vão ler esse conto e nunca mais vão esquecer de tão marcante que ele é. E deixo um abraço a todos e até qualquer hora.